eu acho que vou começar, e aí depois fica gravado, quem quiser rever uma parte que perdeu do comecinho, aí pode acessar. Bom, muito obrigada, né, por estarem aqui comigo. Eu quero dizer que é um momento muito especial, né? Esse livro é um livro muito especial para mim, é meu livro de artista. Então, assim, rapidamente vou falar, né, um pouquinho, né, quem sou eu, né? Eu sou Luciana Valho, eu sou artista, eu sou professora na FURG de tridimensionalidade e eu também sou mãe, né? Pesquisadora, professora e estou aqui, né, nesse momento falando de um projeto que eu fiz para a Prefeitura de Campinas. Foi o edital FIC, que é o Fundo de Investimento à Cultura de Campinas, do qual o meu projeto foi selecionado. Então, por isso, eu pude estar fazendo essa publicação e hoje eu vou estar apresentando para você. Então, em primeiro lugar, né, agradeço à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na presença da Sandra Pérez, que foi, né, quem tá sendo a interlocução, né, comigo e com todas as outras pessoas que também foram contempladas pelo projeto FIC. E eu quero agradecer, né, mencionar aqui as pessoas que estão, né, na organização desse projeto, né, então quero agradecer a Fabiana Pacola pela parte de design, assessoria de imprensa, tem sido essencial para mim, foi tudo no livro, né. Quero agradecer também, com muito carinho, a Ana Marisa Separavich, né, que tem me ajudado no processo de confecção dos casulos, né, vai estar comigo nas oficinas, é uma pessoa queridíssima, gratidão, Ana. Também vou agradecer às outras pessoas que estiveram comigo, né, a Alice Cruz, que foi revisora de texto, a Cilei Neves, que é da gráfica, que fez toda a interface, que, né, me ajudou a pensar formatos, propôs ideias, enfim, foi uma pessoa muito bacana, então também quero agradecer a Cirlei, e agradeço também a minha amiga querida também, que está comigo, né, na parte das exposições, né, dos lançamentos, a Marília Ribeiro, então, todas as pessoas que estão me ajudando. Claro, também fazer um agradecimento às instituições culturais da qual recebem o meu trabalho, começando, né, pelo Museu da Cidade, Casa de Vidro, na minha interlocução com o Mauro, com a Adriana, o Espaço Cultural Maria Monteiro, em Padre Anchieta, com a presença, né, com a interlocução com a Marta e com a Cléo, tem sido pessoas que estão me recebendo. Na semana que vem, é, vou estar, né, também quero agradecer a Suzy, da Biblioteca Municipal, no dia 29, o Centro Cultural Casarão, aqui em Barão Geraldo, com a Ana e a Neuzinha, que são pessoas, né, têm sido fantásticas, e, por fim, o pessoal da TOT, né, a Norma Vieira, a Marília Ribeiro, então, todos esses eventos, né, todas essas pessoas, essas instituições acolhendo o meu projeto. Imensa gratidão. E eu tenho uma gratidão muito especial, né, à Tassiana Otovitz, que cedeu para mim, né, fez as ilustrações científicas das borboletas que vocês vão ver no livro, né, então isso faz parte também. Então, enfim, contando um pouquinho, né, de todo esse processo, né, que são muitas mãos, né, sai o meu nome, mas não fiz sozinha, né, tem ajuda de todos, enfim, né, e claro, né, suporte da família, né, e os amigos sempre por perto. Então, gratidão. Então, quero contar um pouco, né, como surgiu, né, esse livro eu fiz, na verdade, a ideia dele, né, a concepção dele, mesmo tudo dele, né, eu fiz isso, eu realizei em 2021. 2021 eu tive a oportunidade de participar, né, de uma consultoria com a Valéria Skoniaen, que é a respeito de portfólios, e ela me deu ótimas dicas, né, a gente tinha conversas muito bacanas, e junto com isso eu participei também do Festival Internacional de Artes do Rio, era o FIAR, e eu participei de um período de uma oficina de tecnologia ancestral, né, tecnologia têxtil ancestral, com a artista Aruma, né, que é a Sandra Berducci.
E dessas conversas com elas, né, eu acabou nascendo, né, o De Onde Brotam os Fios. Só que ele ficou lá, né, e teve todo esse processo para hoje ele se materializar e tá prontinho aqui. Então, quero estar então contando que então, antes de eu contar um pouquinho do livro, né, eu quero explicar um pouquinho o formato dele, né? Então, ele é um livro que mais ou menos eu digo que ele tem três partes diferentes, né? Embora ele seja um livro de artista, então ele tem essa, vamos dizer, liberdade, né, de se constituir, né, de uma forma mais livre, né? Então, a primeira parte é uma lenda, né? Eu criei essa lenda, né? Então, é uma parte, primeiro eu falo da lenda. A segunda parte, eu vou falar uma receita de fazer tricô, né? Então, né, coloque 2 pontos aqui, tira ponto aqui, sobe carreira. Então, ele tem esse formato meio receita de como fazer o casulo. E a última parte, ela engloba as sementes, então tem várias fotos das várias sementes diferentes, como rechear esse casulo feito por tricô, né, como foi feito, e como foi colocado né, esse experimento científico na Terra, né? Daí tem o local teste e depois fotos da onde eu pretendo, né, colocar o casulo para regenerar o solo. Então, assim, dei uma linha bem rápida, mas aí agora eu quero explicar um pouco mais sobre essas camadas que estão, né, nesse trabalho. Então, a lenda, né, o que que é, né? Eu vou agora mostrar o livro para falar um pouquinho da lenda. Ele vai ficar ao contrário, porque eu até tinha colocado aqui, mas eu acabei perdendo nessa saída aqui que eu fui fazer. Então, olha, aqui é o livro De Onde Brotam os Fios, né? E ele começa, então, com a... Um pouco, porque eu estou um pouco desajeitada aqui para abrir. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir na página. Então, a lenda ela é feita com as ilustrações que eu fiz por meio de fotocolagens, né? Olha aqui, né? Essa ilustração da borboleta é uma ilustração da Tassiana Otovitz, né? Uma ilustração científica. E então aqui são as fotos colagens, né, que eu fiz. E essas são as imagens, né, da lenda. E bom, o que que se trata essa lenda? Essa lenda, ela é um processo, né, de luto da perda do meu pai, né? Essa lenda eu elaboro, né, e uma história na qual eu começo contando, né, que havia um ancião em que ele falava com as plantas, né, com os espíritos, né, que faziam as plantas crescerem, né? Ele falava por meio do coração. E quando ele falava, tudo ficava verde, tudo crescia. E então, ele, por onde ele ia passando, né? E quem não conseguia perceber a sutileza de como ele falava com o coração, com aqueles seres que estavam lá ao redor da planta, as pessoas achavam que aquilo era um matagal, era uma natureza selvagem, né? Mas no fundo ele estava nessa troca, né? De entender e de conversar. E um dia esse ancião deita numa rede e ele se transforma num casulo e vira uma borboleta, né? Esse é o processo, né? Dele do casulo e vira uma borboleta, né? Então essa é a lenda. E aí depois que ele vira borboleta, a natureza fica toda de cor ocre, ela perde o verde. Até que um dia alguém encontre uma semente, um casulo repleto de sementes. Então aí sim a natureza volta a ser verde. Então essa é a primeira parte do livro. A segunda parte, que eu chamo de processo, é justamente
né? É o fazer esse casulo semente, né? Que é, claro, uma alusão às bombas de semente. Então, eu proponho um casulo feito com tear, utilizando a forma de uma garrafa PET, né? Uma garrafa. Um casulo feito em tricô de 5 agulhas e um casulo feito em lã cardada. Então, essas são, né? E aí aqui tem a receita, né? Recorte o molde, inicie fazendo, então é bem. E a outra parte são as sementes, né? Quando a gente está né, falando das sementes. E as sementes, elas são muito importantes para mim, né? Eu acho, aliás, para todo mundo, né? As sementes são fundamentais. Mas por que que eu falo das sementes, né? Quando eu era criança, né, na minha infância, minha adolescência, por onde a gente fosse, né, com meu pai, e ele parava sempre na estrada, onde ele via uma planta, uma, uma semente, a gente parava para coletar. Então, eu sempre vi isso, né? Minha vida inteira, meu pai às vezes subia, não sei aonde, lá pegava a semente, voltava. Então, esse processo sempre foi muito natural coletar, né? E eu acho que eu me tornei uma artista coletora justamente, né, por essa vivência, né? Então, meu pai era biólogo, tá? Meu pai é o professor Ivani Valho, né? Ele foi um dos fundadores do Instituto de Biologia da Unicamp. Então, só para situar de quem que eu estou mencionando. Então, esse processo de coletar sementes sempre foi muito natural para mim, né? Então, eu vou, né? As sementes, inclusive, não são só as sementes, né, que a gente coleta das árvores, mas também do que a gente come, né? Então aqui, por exemplo, é semente de laranja, de maracujá, de mamão. Então, né, eu vou, né, de certa maneira que essas são sementes que precisam manter-se úmidas, né? São sementes diferentes. Mas, né, então tem todas as sementes, né, que eu vou coletando, cloxosperma, pau-formiga, e aí tem um momento de preparar, né, essas sementes, né, preparar a terra para receber essas sementes. Então aqui eu faço uma mistura de areia, terra e, no caso eu pus serragem, mas qualquer matéria orgânica seria suficiente. E eu espalho, né, coloco essas sementes e misturo, né, com essa terra. E essa mistura, ela vai ser inserida nos casulos. Estou com um pouco de dificuldade aqui. Olha, estou colocando elas nos casulos e lembrando que todos, né, são feitos com materiais naturais, né? Os casulos, eles precisam apodrecer, né? Eles precisam se integrar à terra para poder as sementes brotarem, né? Para poder germinar, né? E aí aqui é um cantinho, né, onde eu fiz o teste, onde foram depositados os casulos testes, né? Então, eles ficaram aqui, né, foi esse experimento. Essa ideia de experimento científico, né, de fazer isso, vem também muito da minha vivência, né, da minha adolescência, eu sempre acompanhei meu pai a montar experimento na Mata da Santa Genebra. Eu ia ajudá-la a montar, a tirar. Depois, mais tarde, ele começou a fazer experimento em Brotas, numa fazenda que tinha uma condição específica. E eu também dei essa ideia, né? É uma alusão aos experimentos científicos, né? Mas é uma ideia mesmo. Então, além de fazer os casulos, eu demarco uma área e também deposito essa mistura de terra com semente para ver se o potencial de germinação seria equivalente. Mas o intuito todo desse casulo é que ele, né, chega nesse espaço que é a terra que eu quero já regenerar. Então, desde 2020, com a pandemia, eu e minha família, né, meus filhos, meu marido, a gente passou a ir para esse terreno que eu e minhas irmãs herdamos dos meus pais e a gente passou a querer reflorestar. Meu pai, desde final da década de 90, ele iniciou o plantio nessa área. Era uma área de gado,
né? Primeiro teve gado, eucalipto, então assim era um solo bem, bem judiado. E ele começou a tentar regenerar, mas ainda assim, é um processo lento. Então é um solo bastante ácido. Então com isso que eu comecei a querer fazer esse processo de regeneração. E é um processo de regeneração da terra, ao mesmo tempo que era um processo de regeneração do meu luto dessa perda. Então esse livro, ele acaba sendo esse conjunto de coisas que são importantes para mim, né, que permeiam para mim, né. Então essa é a ideia principal e eu acho que tudo isso ganhou uma urgência quando a gente está falando agora de questões climáticas, né, e a gente precisa plantar, né. Então eu acho muito importante, né, que pequenas ações sejam feitas, né. Parece que não, mas uma simples colocar sementes na terra, né, possibilitar que elas brotem, possibilitar que elas ganhem, espaço, né, ganhem vida, né, não, né, é muito importante, né, acho que a gente precisa muito, desse 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 espaço, né, enfim, né, pra terra crescer. Tem uma fala, né, da artista chilena Cecília Vicuña, em que ela fala que, somente o que morre vive, né, somente o que morre dá vida. O que que ela quer dizer com isso, né, se você tem uma área com plástico, plástico não morre, mas também não dá vida, né. Então é um material que não tem vida. É diferente, né, de você ter um casulo de um material que vai se decompor, que ele vai morrer e que vai possibilitar vida, né. Então sempre morte e vida estão nesse processo. E claro, né, eu estou falando, né, coincidentemente, né, mas não tão coincidentemente, né, num período, né, que para os cristãos nós estamos na quaresma, né. E eu estou falando de casulo, de período de que a gente está, né, num período de transformação. E eu acho que isso remete muito a isso, né. Eu acho que essa questão morte e vida, né, nós precisamos da natureza para viver, né, a gente precisa se transformar, e o casulo, ele é a maior metáfora disso, né, eu acho que é muito, direto essa metáfora, né, do casulo ser esse potencial de transformação, né, e a gente está falando de mudança mesmo, né, nesse sentido que eu acho que é é essa representação aí, né, até às vezes muito óbvia, mas eu acho que ela toca nesse sensível que eu quero chegar, né, o que que nós estamos também nos transformando. Então, esse é uma das questões que para mim é muito cara, né, então assim, eu quero regenerar esse corpo da terra, né, eu quero cuidar, né, eu quero estar sobre ele de uma maneira leve, como uma borboleta, né. Embora, né, a lagarta é super importante também, mas, né, o casulo é essa potência de transformação da máximo da matéria para o máximo da leveza, né, então, isso que eu acho que também o projeto fala, né. E uma coisa importante também, são várias camadas, né, é a questão do projeto ter esse papel do fazer um casulo, né, poderia simplesmente fazer uma bomba de semente, né, e por que fazer um casulo em trabalhos manuais? Então, junto, né, como é um projeto grande, né, financiado pela prefeitura de Campinas, é um projeto que eu também vou fazer oficinas antes dos lançamentos. E nas oficinas, eu entendo isso como um momento importante da gente sentar, se reunir para fazer um trabalho manual, para fazer um crochê, um tricô, ou enfim, né, para a gente fazer como reunir, pensar na comunidade, pensar sonhos, né, mundos possíveis junto. Então, o intuito, né, da gente estar fazendo, né, a oficina não é aprender uma técnica de crochê, embora claro que pode ser também, que é muito gostoso, mas é mais do que isso, né. Eu quero que a gente sinta-se junto e parte de um coletivo que está se que está
se preocupando com um ambiente, que está se preocupando com o reflorestamento. E a ideia é justamente que as pessoas que venham fazer a oficina depois vão sair com o seu casulo e vão escolher a terra onde elas vão poder plantar. E esse lugar, né, claro, né, hoje em dia a gente não tem mais tanto terreno baldio como tinha antigamente, mas nós temos praças, parques, né, tem lugares nas calçadas onde um dia teve uma árvore que pode ter, né, e é muito legal o mix de sementes, né, porque no mix a gente pode colocar sementes, que vão ajudar na regeneração do solo, né, com nitrogênio, né, por exemplo, as leguminosas como, né, crotalária, nabo forrageiro, essas vão ajudar. Pode ser aquelas, né, mais selvagens, tipo as florzinhas tipo cosmos, que também vão ter, e ao mesmo tempo pode ter ipê, cedro, né, são sementes que vão virar, né, grandes árvores, né, então também isso tudo é claro que a gente, né, tem que selecionar quando está fazendo. E a minha ideia é que a ideia de casulo também que seja contagiante, que todo mundo saia colocando casulinhos, né, fazendo seu casulo, né, porque eu acho que a gente coloca a nossa intenção, né, para aquela transformação, para aquilo que a gente quer que dê vida. Então eu acho que isso também é super importante. E mais uma coisa que eu queria falar, né, que eu acho que ela tem um aspecto político das sementes, que não é tão bonito quanto, né, a gente falar, né, da transformação do casulo, e mas eu acho que é importante a gente falar da questão política, da importância das sementes, né. A gente precisa ter sementes, a gente precisa preservar sementes, né, é muito importante, né. Então, assim, a gente vê, né, a ativista Vandana Shiva lutando pelas sementes crioulas, né, porque há um interesse muito grande no domínio das sementes. Então, o quanto mais a gente puder disseminar sementes, plantar e e produzir mais sementes, né, e isso ir disseminando, isso é um movimento muito subversivo também, né, eu acho que a questão das sementes vai ser, eh, sim, né, uma questão política bastante forte, né, nós estamos falando aí. Então, Paola, onde podem brotar os fios, né? Quantos fios podem brotar, né, desse projeto, né? E eu acho que tem várias leituras, né? Cada um também vai poder fazer a sua leitura. Eu estou contando um pouco do que foi no meu processo de criação, mas eu acho que tem, né, muitas possibilidades. Eu espero que o trabalho ganhe o mundo, receba as críticas que eu acho que tem que receber, receba o que for necessário também para ele ganhar o corpo e ganhar a vida própria também, que eu acho que para isso que a gente faz, né, um trabalho para o mundo, né. E eu quero mostrar também que eu mostrei o livro, mas eu quero mostrar que o livro, ele vem numa caixinha, né, ele tá um pouco grande aqui para mim. Eu vou mostrar a parte interna da caixa. É uma caixa gaveta. Eu não estou conseguindo mostrar. Olha só, deixa eu pegar outra que está aberta para vocês verem melhor. Aqui. Então, fica o livro, o casulo, que é um casulinho em crochê. No casulinho ele está aberto, né, para que quem, né, tiver o livro tem um pacotinho desse com as sementes. Aí essa semente precisa misturar com terra e aí inserir aqui dentro. Aí é só fechar, pode ser com uma agulha ou simplesmente dar uma amarrada na boca para não ficar caindo a terra. Então eu deixo esse fio comprido para isso. E aí escolher o lugar para colocar na terra. Então esse é isso que vem, né, junto com todo o livro que está sendo preparado, né, com muito carinho e tá para poder, né, está sendo lançado essa semana com essa abertura de hoje.
Bom, eu acho que é isso o que eu tenho para dizer, e agora eu só quero fazer, mencionar um pouco dos eventos, né, então, só retomando: quinta-feira, Museu Casa de Vidro. Sexta-feira, Espaço Cultural Maria Monteiro. Semana que vem, quarta-feira, roda de conversa na Biblioteca Municipal. Junto estarei com mais 4 artistas: a Norma Vieira, Valéria Skoniaenke, Keila Knobel e Silvia Furegatti. A gente vai estar falando justamente sobre o tema arte, natureza e o livro de artista. Então vai ser uma roda de conversa muito, muito especial e eu acho assim, artistas da cidade e a gente está falando de questões muito importantes, né? Então seria muito bacana na Biblioteca Municipal, das 3 às 5. E no dia 29, no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, oficina à tarde e depois o lançamento no final do dia. E para fechar, na Tote Galeria, o Ateliê Norma Vieira, no dia 16 de março. Então, de manhã a oficina e à tarde, né, após o almoço, 13h30, o lançamento. Então, fico muito feliz se vocês puderem estar presentes e agradeço demais de vocês estarem aqui me ouvindo nessa noite de terça-feira. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Obrigada, não sei se alguém, né? Ai, Igor, querido, muito obrigada. Você foi um aluno muito especial, muito querido também. Obrigada por você estar presente. Roseli, Michele, colegas da FURG, muito obrigada por estarem aqui me assistindo num momento que para mim é muito importante e estou muito feliz. Gratidão a todos, gratidão, obrigada e aguardo quem puder estar presente em algum momento, em algum dos eventos. Obrigada. E que surjam muitos fios brotando para todo mundo, né? Que as sementes sejam contagiantes, né? Que todo mundo saia com um saquinho coletando sementes no caminho. Beijo para todos, boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Sil, turma da Catu, querida. Tia Maria, obrigada pela presença. Obrigada, minha flor. Viva papai. Paola, querida. Flávio, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Gratidão por estarem ao vivo aqui comigo. Um abraço, gente. Obrigada.